Tá, uma outra pergunta que eu tenho, amiga. Pode ficar à vontade, aqui é E aí, exatamente para isso. flora bacteriana também, probióticos na amada, né? Exatamente. Eu tomo também, gente. É, Antes de dormir, eu tomo probiótico, porque se eu as tenho pessoas- problema de ir ao banheiro. Eu não vou todo dia. Vamos falar pra ir ao banheiro pra ficar mais chique. Meu intestino não funciona direito. Eu não ia todo dia. Agora fica com o que eu tomo O antes de Probiótico, dormir. você falou? probiótico. Probiótico. Com probiótico. Exatamente, Consigo. a manipulação hoje, ela ajuda muito. Antes eu também não queria levantar, enfim, comecei a tomar vitaminas, o meu organismo começou a mudar, eu comecei também a ir no banheiro. Você fala assim, como pode? Tá? É tão fácil, você vai, manipula, por isso tem que procurar um médico, você tratando alimentação, suplementando, você começa a ter uma vida melhor, mais regrada, e e começa a eliminar a ansiedade, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante hoje uma farmácia de manipulação e por isso eu senti essa necessidade de passar isso para o público, como é importante ter médicos renomados que vão te dar uma qualidade de A vida. farmácia de manipulação deu um poder para nossa caneta ali no consultório que antes a gente não tinha. Antes a gente só tinha a prescrição da farmácia alopática, que era remédios da indústria farmacêutica. Que não Quando é a gente- individual, né? não é individual, não é personalizado. É claro que não todos merecendo e que é muito bem-vindo em casos de patologia evidente, enfim. Mas através da manipulação a gente consegue adequar a suplementação de acordo com o peso, de acordo com a necessidade do paciente, montar um probiótico associado a um pré-biótico com inulina, alguma coisa para potencializar, Curcumina. que isso vai ajudar a nossa prática médica ali. Então a farmácia magistral veio a somar muito. Todo esse boom de medicina de longevidade que a gente vem vivendo tem uma parte substancial da farmácia de manipulação junto, né? Sem ela, a gente não ia ter essa Sim, prática não. clínica. Quando eu quero bater meta de fibra dos pacientes, que eu vejo que tem dificuldade de ingerir a salada, de ingerir leguminosas, enfim, os alimentos ricos em fibra, aí muitas vezes eu peço para manipular o psyllium, goma guar, fazolamina, que é a fibra do feijão branco. Então isso também ajuda glucomanã. Glucomanã não é uma fibra, mas ele parece um algodão. Quando ele tem contato com a água, ele incha, então ele vai ficar mais viscoso e pode deixar as fezes um pouco mais amolecidas e ajudar no hábito intestinal. Por que isso? O intestino ele precisa funcionar todo dia, porque senão você tem uma proliferação de bactérias ruins ali, e aí começa a desequilibrar a microbiota, pode até alterar perfil de colesterol, dar gordura no fígado, vai virando um emaranhado de problemas. A realidade é que a gente não sabe, né? São tantas coisas, tantos detalhes, e a gente só sabe que as pessoas, né, só sabem que estão se sentindo mal e não sabem exatamente por quê. Uma coisa que é muito importante também da testosterona, que eu vejo, né? Eu trabalho com muitas mulheres. E hoje eu vejo, assim, um problema muito grande entre as mulheres: falta de libido. Exatamente. Eu tenho Muito um vídeo grande. no meu Instagram falando disso. Assim, nossa, tem muito compartilhamento desse vídeo. Eu falo justamente disso, a testosterona na mulher. É muito importante a gente investigar a testosterona na mulher, é muito importante. Mas a mulher, ela é um ser humano muito diferente do homem. O homem tem um botãozinho do liga e desliga, né? Sim. A mulher não, a mulher é multifatorial. Aí no vídeo eu brinco. Eu falo assim, você levanta todo dia de manhã e fala para sua esposa, porque geralmente é o homem que chega para mim e fala, doutor, tem que repor a testosterona na minha mulher, porque o libido da minha mulher tá ruim e não sei o quê. E eu, calma, vamos entender. Aí eu falo, eu brinco no vídeo, eu falo, você dá flores para tua mulher esporadicamente, você elogia ela, diz que ela tá bonita, você faz um carinho, ou você só vai fazer um carinho na sua mulher na hora que você quer o sexo? Entende? Porque vocês são vivências de causa, né? Vocês sabem disso muito mais que eu. A mulher é multifatorial, óbvio, é muito importante a gente investigar. Mas é que o homem também não é assim, né? Bom, meu marido Mas o pelo menos homem- não é assim, o vai me homem- dar mas o homem é flores. muito Assim, gato. se eu te dar flores, a gente... O organismo masculino ele responde bem ao aumento de testosterona. A mulher não. A mulher muitas vezes ela aumenta, e esse é um erro muito grande, um erro médico. Isso. Às vezes o médico prescreve testosterona e a paciente volta falando que não aumentou libido. E aí ele vai e repõe uma dose maior, em vez de corrigir. Por exemplo, uma proteína que bloqueia a testosterona é uma proteína chamada SHBG. Então, quanto mais estresse a mulher tem, mais ela produz SHBG e mais ela bloqueia a testosterona total. Então, a níveis adequados de estresse, quando a gente está mais tranquilo, o SHBG baixa, libera mais testosterona livre e aumenta Sim. a libido da paciente. Não necessariamente a gente precisa repor uma dose a mais de testosterona. É isso. É isso que é interessante. A mulher ela é ligada muito ao estresse, muito ligada ao jeito que é tratada, né? Se o A marido mulher é mais trata ela sensível, bem. né? A mulher, eu acho que ela
tende a ser conquistada, e o organismo masculino ele quer conquistar, que Ah, querendo ou não o impulsionamento que a própria testosterona dá, né? justamente. É um hormônio que E fora, né, gente, que a gente não pode comparar, não sei, eu tô achando, a gente não pode comparar de quando a gente era jovem, né? Quando você conheceu lá o marido nos primeiros meses, primeiro Ai, tudo ano, segundo maravilhoso. ano, que é o negócio. Depois, gente, que os filhos nascem, É. Aí eles tomam um é pouco de ladeira conta, abaixo. né? A rotina Dessa... muda, né? A O rotina muda. Dr. Fernando falou da SHBG, que é muito importante, porque às vezes você vai lá e olha um valor de testosterona da paciente, a testosterona total dela é alta, só que quando você olha o SHBG, ela é altíssima. Anticoncepcional sobe muito SHBG, obesidade sobe muito SHBG. E aí, por mais que eu tenha uma testosterona alta, eu vou bloquear a ação dessa minha testosterona pelo excesso de SHBG. E um fitoterápico que eu gosto e funciona muito bem, mas isso é assim, a médio e longo prazo, não vai resolver isso em um mês, 2 meses, é o Long Jack. Porque ele desbloqueia, ele diminui esse SHBG e deixa a sua testosterona mais livre. E aí a sua testosterona vai ter mais eficácia. Então, ou seja, se a pessoa está obesa, se ela está inflamada, se ela está estressada, não adianta repor testosterona. É um erro a gente ficar atacando testosterona. Então, a mulher não é dose, volume de testosterona, é Isso. equilíbrio hormonal, é diferente. A gente tem um equilíbrio com estradiol, tem um equilíbrio com SHBG, tem um equilíbrio com o próprio cortisol, né? Então, Sim, esse que é o foco que a gente vê muitas pessoas, muitos médicos fazer iatrogenia por aí, ficar aumentando doses de testosterona, vai masculinizar cada vez mais a mulher, sem atingir o equilíbrio, né? Porque se sobe a testosterona total sem equilibrar, o SHBG vai subindo junto, e vai bloqueando, vai bloqueando. Então, esse que é o X da questão. conversar com o paciente sobre relacionamento, eu acho isso tão importante, sabe? Tão fundamental. Eu brinco com a paciente e falo, como é que tá? Tá, meu libido tá baixo. Vocês têm relação sexual a cada quanto tempo? Doutor, uma vez ao mês. Eu falo, mas como você é tratado? Como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá a sua vida dentro de casa? Se o seu marido não te dá atenção, que tesão você vai ter em ter relação sexual com essa pessoa? Você não vai ter. Então, é o cuidado do dia a dia também, né? Isso é importante. E eu converso muito isso com as pacientes. Mas aí é um tratamento mais mental, eu acho, não? Muito, Porque Dani. a Também, gente eu acho. precisa estar sempre Muito. trabalhando o mental, porque é bem complicado. Tem que se esforçar, né? Tem que se E esforçar. a mulher, ela é demandada de todas as maneiras. É o filho, tem que estar Marido. bonita, tem que se maquiar, tem que dar atenção pro marido. É isso, É. é saber assim que o homem ele tem uma necessidade, não sei se maior do que a mulher, mas ele tem uma necessidade diferente da mulher, né? Sim, sim. Eu falo isso porque eu conheci 2 pessoas que ficaram 2 anos sem ter relação. Eita. 2 anos em depressão sem ter relação. Nossa. E aí, quando você olha para aquilo, o que que você vai falar? Olha, você precisa ter relação com seu esposo. Só que a pessoa não tem vontade e ela não quer fazer mesmo sem vontade. Quando a gente fala mental, né, de você ter aquela noção de que o seu marido vai precisar porque é homem e tudo mais. Então, eu sempre falo, procura um médico. É uma disfunção, né? Quando a gente tem, por É exemplo, uma é disfunção. uma disfunção. A gente tem que tratar as disfunções. Por exemplo, se um paciente não dorme, é uma disfunção. Se o paciente não come direito, é uma disfunção. Ele vai entrar em desnutrição se a gente não... E se o paciente não tem sentido e vontade de reprodução, que é a libido, ele também é uma disfunção. Então a gente tem que tratar. Então o médico ele não tem que só na doença, não tem que só esperar o paciente ficar doente. A gente tem que tratar pela qualidade de vida, né? Eu sinto, assim, muita diferença também, Dani, porque, assim, na minha época, vou falar de mim, na minha época do pânico, eu tomei anabolizante. Então, eu já tomei muito anabolizante, sabe? Tomei, sei lá, não vou falar os nomes, mas já tomei anabolizante injetável, já tomei, já contei isso pro doutor, Uhum. ele já sabe. E aí eu não sei se é por causa disso, mas eu tinha um pique pra treinar que era coisa de louco. Tipo, eu amava treinar, eu tava lá toda disposta. E me fez muito mal, porque assim, caiu quase todo o meu cabelo, eu tinha que maquiar o couro da minha cabeça para entrar no palco, porque eu fiquei quase careca, e eu não percebia. Uma vez uma pessoa chegou e falou, Liz, o que aconteceu com a sua cabeça? E eu fui ver, tava toda falhada. Enchi de espinha, eu tinha um corpo bonito, mas sinceramente, eu acho que não era um corpo conquistado de treino, Era um corpo emprestado que a gente brinca, né, era um Liz? corpo que assim, porque você vê, hoje não sobrou nada, tá? Ah, até parece, Não, né? até parece, Liz, né, você tá Dani? linda. Até parece. Não, Tá lindo. perto do que era antes, não sobrou nada, é um amiga. padrão de beleza europeu, né? Isso Porque aí. eu morei Isso. muito tempo fora lá, são todas muito magras, não tem esse corpo da brasileira.